gente entra na etapa de entender como é que funciona a seleção por competência. Então, como é composta, como a gente consegue conduzir uma seleção nesse formato. É importante entender que a entrevista por competência, ela avalia os comportamentos anteriores daquele profissional, quais são as práticas, a vivência, as evidências que ele viveu isso no outro trabalho, nas experiências que ele teve, e ele nos ajuda a ter uma previsão de comportamento futuro. Então, quando você coloca uma situação e já consegue prever como é que aquele candidato vai se comportar na sua vaga, você já consegue entender se ele vai ter um sucesso profissional ou um insucesso. Nessa etapa, gente, é importante a gente dividir o que é uma pergunta situacional e o que é uma pergunta por competência. Uma pergunta situacional, ela sempre vai falar do futuro. Então, quando você fala assim para o candidato, o que você faria se um cliente entrasse na linha um pouco alterado e te ofendesse? O candidato, ele sempre vai falar o que você quer ouvir. Olha, eu manteria calma, eu conseguiria responder, entenderia que o problema não é com ele, é comigo, não é comigo, é com o produto, é com uma reclamação específica. Mas, na verdade, quando você coloca isso para o presente, às vezes, essa resposta pode ser diferente. Então, o que você fez quando um cliente te maltratou em linha? A pessoa vai se levar muito mais pelo emocional dela e vai falar a realidade que ela viveu. Então, ela pode te dizer o seguinte: quando o cliente me maltratou, eu fiquei muito nervosa, e aí eu não consegui seguir com a ligação e precisei chamar o meu supervisor para me auxiliar. Nesse caso, se fosse esse profissional, dependendo do atendimento, você teria que continuar o processo de perguntas com ele para entender se ele trabalharia sob pressão bem. Porque se toda vez ele tiver que chamar um supervisor porque um cliente foi um pouco mais alterado, talvez ele traga um problema lá na operação. Se ele te responder que, olha, eu falei para o cliente que não era obrigada a ouvir aquilo e desliguei na cara dele. Então, você começa a avaliar também se essa pessoa não é muito explosiva. Ou se você tem um candidato que consegue desenrolar, olha, naquele momento eu peguei o cliente estava muito alterado, eu pedi um momento, tentei me acalmar e tentei puxar mesmo a situação, conversar e argumentar para aquele cliente entender que eu estava ali para ajudá-lo. Esse seria um candidato que, para sua vaga, seria o mais indicado. É uma pessoa mais coerente, que conseguiu, naquele momento, tentar argumentar mesmo numa situação de crise. Uma outra pergunta, né, quando eu falo de futuro: como você agiria se o seu supervisor estivesse ausente da operação e se você tivesse que tomar uma decisão? Ele vai falar, olha, eu ficaria tranquilo, porque eu fui treinado, e aí ele vai seguir o script lá que ele se preparou para um processo. Diferente se você perguntar para ele como é que você agiu na ausência de um supervisor imediato para tomar uma decisão importante no seu atendimento. A pessoa vai tentar, ela vai precisar, né, te trazer exemplos realmente do que aconteceu, como ela agiu, né? Então, alguns podem dizer, eu nunca vivi isso, nunca precisei tomar nenhuma decisão na ausência do meu supervisor. Outros vão falar para você decisões que ele tomou e que talvez poderiam impactar o negócio, e aí você tem que avaliar qual é a sua operação. Sua operação vai exigir que ele tome decisões ou que ele siga um processo definido. Então, é importante que a gente vá entendendo essas perguntas do presente, trazendo já para a sua realidade, para a sua operação. Qual é a tomada de decisão que vai ser permitida, né? E um outro exemplo seria, como você reagiria se... Aí você coloca uma situação. Se um colega seu, vamos falar de problema de clima, né? Falasse mal de você para o supervisor, né? E aí, como você reagiu numa situação em que um colega falou mal de você para um supervisor? Você vai avaliar aí se esse candidato tem um bom relacionamento interpessoal, se ele consegue ser uma pessoa profissional e não levar as coisas para aquele lado pessoal, criar fofoca, picuinha. Então, aqui já é o ponto de partida para a gente entender qual é a diferença das perguntas. Perguntas sobre futuro não ajudam você a prever como esse candidato será. Perguntas no presente
te auxiliam a entender como é o comportamento, como é a atitude dessa pessoa nas situações, problemas que você colocar. Tá bom, pessoal? E aí, falando um pouquinho para vocês, né? Quais são as diferenças das competências técnicas das comportamentais? Quando eu começo a fazer perguntas de situação ou de comportamento, eu também preciso separar esses blocos. Eu quero tirar daquela pessoa quais são os comportamentos que ela tem técnicos ou os comportamentos que ela tem ali realmente de atitude. Então, o comportamento técnico quer dizer sempre relacionado ao conhecimento acadêmico, formal. Então, lá no seu processo de seleção, quando você começar a fazer perguntas, qual é a sua escolaridade? Você já fez algum curso? Qual é o seu domínio da metodologia? Isso ainda não é um processo de seleção por competência, porque você está falando ainda das competências técnicas. Quando eu começo a falar de competências comportamentais, eu preciso elaborar perguntas onde eu consiga puxar exemplos práticos, situações vividas sobre comunicação, liderança, trabalho em equipe. E é muito importante vocês terem isso muito claro no processo de seleção de vocês. Por quê? As empresas que contratam somente por aquilo que a pessoa é boa tecnicamente, acabam demitindo depois essas pessoas por conta do comportamento. Então, eu posso ter uma pessoa extremamente ótima em metodologia de qualidade, domina as metodologias de treinamento, só que quando ela começa a trabalhar em equipe, ela não consegue ter um bom relacionamento com os pares, ela é explosiva, ela não consegue ser educada com o cliente, então o comportamento dela não funciona. Então é importante também separar. Quando eu falo de seleção por competência, aquilo que eu preciso forçar nas minhas perguntas é sempre voltado ao nível de equilíbrio do profissional. Aquilo que ele viveu e como é que você vai encaixar isso lá na sua operação ou na vaga que você realmente está lá validando o candidato. Agora, vamos praticar um pouquinho, né? Como é que seria... Agora vamos praticar um pouco, né? Se eu tivesse que fazer as competências principais do monitor de qualidade e de um educador, lembrando lá que nós falamos de a competência ela é composta pelo conhecimento, pelas habilidades e pelas atitudes. O que vocês colocariam para o monitor de qualidade e para um educador? Pensem aí comigo, o que é primordial? Vou dar alguns minutinhos aí para vocês pensarem, listar, que isso vai fazer toda a diferença quando vocês forem validar, por exemplo, um operador. Quais as competências que vocês buscam no operador? Faça um exercício reverso. Pense no seu cargo atual e coloque aí o que é essencial para que dê certo na sua atuação. E aí, deu certo, pessoal? Conseguiram listar? Então, com essas competências, com essas atividades que vocês colocaram, que são primordiais para os cargos, a gente parte para avaliar também agora os operadores, né? Como é que eu vou avaliar essas pessoas no processo de seleção? E aí a gente entra no bloco de perguntas por competência. Muita gente tem assim, uma dúvida, o que eu tenho que perguntar? E aí acaba caindo naqueles clichês de, me fale um ponto negativo e um positivo, me fale por que eu tenho que te contratar. Não que essas perguntas não possam ser feitas, mas se você fizer um processo de seleção mais voltado para as perguntas chaves, vai ser mais fácil de você contratar aquela pessoa que você precisa tanto para a sua operação. Então agora a gente vai falar um pouquinho das perguntas que podem ser feitas. Então tem uma lista de perguntas, aqui algumas que dão certo e que ajudam a vocês a identificarem aquela pessoa que você precisa urgentemente na operação, se ela realmente teria as habilidades que você tanto espera. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu posso fazer. Se é uma operação que eu preciso negociar, argumentar, eu posso perguntar assim para o candidato. Conta para mim uma negociação que você fez que foi a mais importante e com o melhor resultado que você já obteve. Então, a pessoa aqui vai precisar te mostrar que ela realmente tem o poder de argumentação e de negociação. Se ela não conseguir desenrolar, lógico, você pode auxiliar.
nunca trabalhou com isso, por exemplo, primeiro emprego, traz para a realidade dela. Maria, lá na sua escola, você teve que negociar alguma vez com seu supervisor, com seus professores, por conta de uma nota, ou ir apresentar um trabalho? Qual foi a maior negociação que você fez para ter um bom resultado? E aí você auxilia também quem é primeiro emprego a trazer isso para a realidade dele. Uma outra pergunta que pode ser feita: descreva uma situação que você teve conflito com um colega de trabalho e como é que você administrou essa situação. Aqui é importante você fazer essa pergunta em operações que tem problema de clima. E se você colocar uma pessoa que vai trazer talvez mais problema, não é o ideal. Então, faça essa pergunta para saber se essa pessoa tem facilidade de trabalhar em equipe, se ela tem facilidade de administrar situações de conflito. Uma outra pergunta que pode ser feita: qual é a sua expectativa diante dessa vaga ou dessa operação que você vai ser contratada, né? Quais são os desafios que você acredita que vai enfrentar? Aqui, ela é uma pergunta que une a situação e a competência, porque ele vai falar dos desafios que ele acredita que irá enfrentar, mas também nas expectativas, você começa a entender se aquilo que ele almeja é aquilo que você também vai poder oferecer para ele. E o último modelo aqui que a gente traz nesse bloco é: conte uma situação em que você teve que quebrar alguma regra para solucionar um problema. Se é uma operação que é super rígida, que não pode se quebrar regra em momento algum, aqui fica um alerta para vocês entenderem pessoas proativas demais, que acabam quebrando qualquer regra para resolver um problema, e aí você avalia se cabe dentro do seu processo aquele profissional. Aqui a gente traz também para vocês mais 4 opções. Aqui eu trago para vocês também mais 4 opções de perguntas que podem ser feitas. Conte uma decisão que você tomou sozinho, na ausência do seu superior imediato. Qual foi a consequência e o resultado? Então, também, baseada ainda naquela pergunta que a gente fez, ela vai trazer se essa pessoa consegue tomar decisão, se ela não é movida a alguém do lado, aquele agente tem que toda hora ligar para alguém para tomar uma decisão. E é importante que vocês olhem qual é a consequência. A pessoa sabe se essa decisão dele lá na frente gerou algum resultado. Também despertar isso no seu candidato, que a atitude dele não vai só interferir, às vezes, no resultado ali, na hora, mas no resultado final do seu cliente, uma experiência mais positiva, né? A outra pergunta: qual foi o seu melhor resultado que você obteve na sua área comercial, na área de vendas, ou no atendimento do cliente? E aí é importante que você peça para o candidato ser bem específico, porque às vezes eles começam a contar uma história e aí não vai te ajudar. Então, conta um caso de sucesso, né? O melhor resultado que você teve. E aí ele te apresenta e você avalia se aquele case ali vai te fornecer conteúdo necessário para também aprovar ele no seu processo. Uma pergunta também que a gente faz que é bem importante: se a pessoa ela sabe valorizar os feedbacks que ela recebe. Então eu posso falar assim: no seu último feedback, cuidado também com o termo. Algumas pessoas não sabem o que é feedback. Então você pode trocar. Na última conversa que você teve com o seu supervisor, com o seu líder, você lembra quais foram os pontos fortes e os pontos de melhoria que ele fez para que você melhorasse ali no dia a dia? E o que você fez para melhorar? Então é importante aqui você entender se as pessoas valorizam esse momento também de feedback e se fazem algo com ele. Porque tem pessoas que falam: ele fala comigo, mas eu nem dou atenção, não fiz nada. Então esse pode ser um profissional descomprometido com aquilo que a gente tem de meta. E uma última sugestão é: como é que você reagiria se você fosse mudado de horário de trabalho ou de local de trabalho, né? Como é que você administrou essa situação? Ou você já teve que trocar de horário com alguém para ajudar a operação? Ou a operação que precisou reduzir o horário de trabalho, ou teve que te mudar de escala? Você reagiu bem a isso? Para você olhar, porque o call center, gente, é muito dinâmico. Às vezes a pessoa foi contratada para 6 horas da manhã, mas não é eterno esse horário. Pode mudar a volumetria e daqui 3, 4 meses ela tem que trabalhar 9 horas da manhã. Então é importante também você trazer essa realidade para eles, né? Da flexibilidade que o call center exige de um profissional. Pessoal, essas são algumas perguntas que podem ser feitas, né? E aí deixo para vocês o convite para desenvolver esse desafio todos os dias.
façam as perguntas que vocês acham necessárias, sempre lembrando, no presente, o que você quer filtrar, sugar desse candidato, né? Sempre no presente. Quais são as situações que você realmente acha que são importantes para a sua operação? E aí, para isso, liste aí pelo menos 3 competências e atitudes que são necessárias para o atendimento que você faz processo seletivo. E aí você, em cima disso, consegue fazer as perguntas.